meus queridos? Tudo bem? Hoje nós vamos finalizar mais uma parte, mais uma sequência de blocos muito importante do programa de História do Brasil. Hoje nós finalizaremos a parte de Minas no século XVIII e, de certa maneira, de algumas das características do Brasil colonial no final do século XVIII, já que o foco não vai ser só Minas Gerais, mas algumas regiões que passaram por diversos problemas e algumas grandes agitações nesse período. O tema da nossa aula de agora é esse que está aí para vocês: as rebeliões ou movimentos separatistas. E aí, gente, nós já temos que começar enfatizando o português. Em diversas provas, sejam civis, sejam militares, já caiu revoltas separatistas, que não é o melhor dos termos, já veio movimentos separatistas, que é o termo mais comum, e já veio também revoltas ou movimentos emancipacionistas. Emancipar é tornar independente. Então esses termos todos significam exatamente a mesma coisa. O que nós começaremos a ver são alguns dos mais importantes movimentos emancipacionistas que ocorreram no final do período colonial, tá? E nesse final de período colonial vai ter uma dessas rebeliões que ocorreu numa época onde o Brasil já era até Reino Unido de Portugal, a famosa Revolução Pernambucana, tá certo? Mas antes de nós chegarmos nela, vamos começar por aquilo que é considerado clássico: os movimentos separatistas do final do século XVIII. Primeiro em Minas, depois da Bahia. Existiu uma conjuração mineira, também chamada de Inconfidência. Existiu uma conjuração baiana, também chamada antigamente, tá, gente, de Revolta dos Alfaiates. Esse termo é muito pouco usado, ainda cai hoje em dia, mas é muito pouco usado na atualidade, tá bom? Mas nós também tivemos uma tentativa de movimento no Rio de Janeiro em 1794, que recebeu o nome de Conjuração Carioca, mas que nem chegou à fase de organização do processo. Por quê? Porque seus líderes tiveram várias cartas interceptadas pelo governo de Portugal e rapidamente o movimento foi debelado. Então, assim, sobre Conjuração Carioca, gente, nós tivemos muito pouca coisa envolvida, muita pouca organização, já que ele foi debelado muito rapidamente. Agora em Minas e na Bahia, aí o negócio foi bem diferente. Primeiro vamos fazer uma análise da palavra conjuração. Pessoal, a palavra conjuração ela tem vários sinônimos. O que nos interessa é um sinônimo próximo à palavra conspiração. Você organizar um determinado grupo de pessoas, você ter organizado um determinado grupo de pessoas que começam a preparar o ambiente político, social, econômico e ideológico para uma revolta, para um movimento armado que, se desse certo, no caso da Conjuração Mineira, no caso da Conjuração Baiana, tinham por objetivo separar Minas, quem sabe o Brasil inteiro, separar a Bahia, quem sabe o Brasil inteiro, e até algumas colônias portuguesas da África do Império Português. Um movimento separatista é isso. É um movimento onde há uma organização, um projeto de independência, que no caso de Minas e da Bahia eram projetos republicanos, como nós veremos no andar dessa aula. Então, gente, uma conjuração é uma conspiração, tá certo? Em Minas nós tivemos uma, na Bahia nós tivemos outra. E essas conjurações, elas tiveram um caráter separatista. Esse ponto, ele é fundamental, pessoal. Então nós temos que imaginar que quando nós falamos, em movimentos separatistas, eram aqueles que tinham por objetivo separar o Brasil inteiro ou partes do Brasil inicialmente, para depois um projeto maior, quem sabe, se desse certo,
para depois a gente falar num governo novo, num Estado novo, normalmente influenciado por ideias republicanas que vinham do Iluminismo e da independência dos Estados Unidos, como nós veremos daqui a pouco. Então, gente, quando nós falamos em rebeliões, em movimentos separatistas, eu estou falando disso aí. Temporalmente, a primeira foi a Inconfidência Mineira, mas e o termo Inconfidência? Ele é um termo errado? De maneira alguma. Vocês podem usar tranquilamente Inconfidência Mineira e Conjuração Mineira. Os dois termos estão corretos. Conjuração é mais uma visão um tanto quanto que brasileira da história, uma conspiração que envolveu principalmente brasileiros, né, aqui de Minas, né, contra, né, o autoritarismo do novo governante português enviado para cá. Para se falar a verdade, era uma disputa para ver quem controlava a corrupção aqui em Minas, mas eu vou falar disso para vocês um pouco na sequência, tá bom? Agora, na visão de Portugal, esses 12 conspiradores principais, já que nós tivemos dezenas e dezenas, e muitos deles ligados até ao clero, como nós veremos, esses 12 principais, eles eram traidores. Eles cometeram o crime de lesa majestade. Então daí a palavra inconfidente. Aquele que você não pode confiar. Aí que está o grande problema. Aquele que você não pode confiar. Então os dois termos, meus queridos, eles estão corretos. A bandeira do movimento, que hoje é a bandeira de Minas, foi essa daí, ó, Libertas Quaeseratamem, liberdade ainda que tardia, tá? Era a base, né, daqueles que organizaram o movimento. O personagem mais famoso foi Tiradentes, certo? Joaquim José da Silva Xavier. Muitas imagens ao redor dele foram criadas ao longo da história. Esse primeiro quadro que está aí para vocês seria um Tiradentes, né, na época onde ele foi preso, antes um pouco da sua condenação. Mas isso tudo, gente, são imagens. Esse segundo, que é o mais famoso, o Tiradentes esquartejado, é um símbolo criado 100 anos depois, no início do período republicano, um símbolo de um herói que morreu em defesa do sonho republicano brasileiro. Dá um feriado para ele. Cria-se uma imagem de um Tiradentes que se pareça com a imagem do Cristo europeu, esquartejado. A única certeza que eu dou, gente, é que quando ele foi condenado, ele não estava cabeludo desse jeito, muito menos barbado, né? A primeira coisa que tinha que se fazer era a barba e cortar o cabelo do camarada. Então essa imagem aqui, ela foi criada para marcar, né, um novo período de alguém que durante 100 anos foi considerado quase como um dos maiores criminosos da história do Brasil e até hoje é visto como um herói nacional. 21 de abril tem até um feriado em homenagem a ele. Mas essa parte da criação do mito do Tiradentes a gente vai ver mais quando chegarmos em Proclamação da República, tá bom? Então, gente, vamos voltar lá para a nossa sequência da seguinte maneira. O que influenciou o aparecimento de pessoas aqui em Minas, tá, que começaram a se organizar na calada da noite para tentar dar início a um movimento, a uma rebelião contrária ao governo de Portugal, né? Os principais fatores externos, as ideias do iluminismo, né, principalmente de Montesquieu, de Locke, de Voltaire, né, liberdade, igualdade, fraternidade, pelo menos do ponto de vista jurídico, para a maioria da parcela livre da população, é bom que fique isso bem claro. A independência dos Estados Unidos, né, já que, né, se os norte-americanos conseguiram lutar contra a maior potência do mundo, quem sabe, né, os mineiros conseguiriam lutar contra Portugal e criar aqui um modelo republicano parecido com o dos Estados Unidos. A influência da Revolução Francesa ela é muito relativa, tá, gente? Porque ela aconteceu praticamente na mesma época. Os reflexos da crise do antigo regime francês foram pouco utilizados pelos conspiradores, tá certo? Mas acreditamos que se o movimento tivesse dado certo, provavelmente influências da Revolução Francesa chegariam aqui. Isso sem falar, gente, que aqui, né, em Minas, você tinha a atuação daquelas sociedades que eu falei para vocês,
né, como a maçonaria, como as irmandades católicas, que em alguns casos vão facilitar a difusão dessas ideias, que no caso das ideias iluministas eram proibidas no final do século XVIII aqui. Então vamos seguir aí os nossos trabalhos. O que né, esses conspiradores, que no caso aqui de Minas, eram comerciantes, mineradores, alguns funcionários públicos, militares, padres, tá? Se a gente for pegar a lista dos 12 principais conspiradores, nós tínhamos gente da elite e da classe média mineira. Ele foi um movimento majoritariamente elitista, tá? O que esses caras queriam, gente? O que eles queriam era, primeiro, né, já que eles não controlavam mais, de certa maneira, os esquemas de corrupção e de contrabando de ouro com a chegada de um novo governante, o Visconde de Barbacena, aqui, né, em Minas, já que eles não controlavam os esquemas de corrupção, o governo de Portugal tentou acabar com isso, um grupo de conspiradores começou a se mexer para quê? Para criar uma base ideológica, uma base política, uma base cultural que pudesse inflamar a população numa rebelião contra o governo. E para isso, eles se utilizavam de quê? De alguns ideais liberais iluministas, e eles deveriam marcar um momento para que isso explodisse. A data da derrama marcada para 1789. Lembra de quando a gente viu derrama? Cobrança obrigatória e violenta de impostos atrasados. Entretanto, o governo começou a sacar que havia um movimento conspiratório. Tiradentes era o cara, não o mais rico, não o mais pobre, de maneira alguma, mas era aquele que mais criticava o governo em público, seja em Minas, seja nas suas viagens ao Rio de Janeiro, coisa e tal. E, gente, o que vai acabar acontecendo? Um dos conspiradores, tá? Joaquim Silvério dos Reis, ele, na esperança de ser isento de impostos atrasados, de, quem sabe, até conseguir um bom cargo público no governo, né, aqui de Minas, ele denuncia o movimento. Tá? Na data marcada para a derrama, o governo português, né, ele não autoriza a derrama, e sim autoriza a prisão dos vários conspiradores, alguns deles, né, funcionários públicos, grandes nomes da literatura brasileira, como Cláudio Manuel da Costa, como Tomás Antônio Gonzaga, o padre Rolim, entendeu? Né? E Tiradentes, que não era o mais rico, não era o mais pobre, mas era o que estava mais na cara do movimento. Então, os objetivos desses caras, tá? De se criar uma república, de se criar universidades, de incentivar a natalidade, né? A criação de fábricas, uma revolução industrial no Brasil, nada disso saiu do papel. Nada. O que nós tivemos é que todos os participantes, fora Joaquim Silvério dos Reis, foram presos. Foi aberto um processo chamado carinhosamente de a devassa, e nos próximos 3 anos, alguns foram presos, mortos na prisão, muitas das vezes por fatos meio esquisitos, como foi o caso de Cláudio Manuel da Costa, já que ele sabia do nome de muita gente importante envolvida, né, é o que os historiadores acreditam. Alguns foram exilados para colônias portuguesas na África, e Tiradentes, por conta não de ser o líder do movimento, mas por ser aquele que mais deu a cara a tapa, durante a devassa, muitas das culpas que não eram dele caíram sobre ele, e ele assumiu muitas das culpas dos outros. A pena de morte dele já estava certa. Então ele acabou assumindo muitas culpas, foi condenado ao enforcamento no Rio de Janeiro, teve o seu corpo esquartejado, essa é a versão que vale, né? Uma parte do seu corpo foi colocada em cada saída de Ouro Preto, a casa dele foi destruída, salgaram o chão da casa dele para que nada ali pudesse ser levantado. E o movimento não deu certo. Nenhum dos movimentos separatistas chegou perto de dar certo, mas, para finalizar a nossa aula, ele vai servir de inspiração. Ele vai servir para deixar uma coisa bem clara para os portugueses. A situação aqui no Brasil não era legal.
a insatisfação ela era gigantesca, muito por conta da crise da mineração, da mudança na liderança, tá? As causas do movimento aqui em Minas eram muito relacionadas a isso. Então nós temos que imaginar, galera, que mesmo não tendo dado certo, foi um movimento fundamental, que 100 anos depois, na proclamação da República, ele foi muito utilizado, o personagem do Tiradentes vai ser utilizado demais, como nós veremos, mas isso aí é mais pra frente, tá bom? Tomara que vocês tenham entendido aí, estamos à disposição, um forte abraço para todos vocês e até a próxima, meus queridos. Tchau, tchau.